Muito bem, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para quem vai ver ou assistir isso aqui depois. Nós estamos ao vivo no YouTube, gravando um Acordando Sonhos. Esse é um podcast de empreendedorismo, eu me chamo Humberto e é muito bom te ter aqui. Hoje, agora, aquela mudança de câmera legal que o Jimmy faz, estamos aqui com Leonardo Ribeiro. Léo, obrigado pelo aceite do convite aí. E nós vamos falar sobre fotografia, ou sobre fotógrafo. Fotógrafo, né? Eu acho que é sobre fotógrafo hoje. É, Gente, tu tem aí o patrocínio na mão, Jimmy? A gente já inicia aqui agradecendo os nossos parceiros aí. Daqui a pouco o Jimmy consegue botar aí. Sem pressa, Jimmy. Aí tá ele. Alibi Hotel e Motel fica na Estrada do Mar, em Osório, e para tu dar uma descansada ou também curtir os prazeres da vida, Alibi Hotel e Motel, tá? Suítes fortemente confortáveis e agora com uma reforma incrível lá, tem banheira, tem um monte de coisa, mas também para tu que vai vir pro litoral do Rio Grande do Sul aqui, precisa de uma noite de pousada, né? Uma noite de pouso, um ambiente também consegue nutrir isso aí tranquilamente, tá? Bom, se tu quiser também entrar aí no nosso hall de patrocinadores, entre em contato aí pelo Instagram, aqui pelo YouTube mesmo, enfim, é fácil de nos achar. E se tu quiser contribuir de outra forma, temos o www.catarse.me/acordando sonhos. Depois, se o Jimmy conseguir, ele vai colocar um QR Code na tela aí que tu pode também nos ajudar, mas tu que tá ouvindo, Catarse, www.catarse.me/acordando sonhos. Eu tenho aqui antes da gente começar o assunto aí com o nosso querido Leonardo Ribeiro, eu tenho aqui. Para nos encontrar no YouTube é @HumbertoAoVivo, tá, gente? Esse é o canal que tá todos os nossos podcasts lá e outras coisas. Esse podcast é feito para ter dicas, insights e te motivar a correr atrás dos teus sonhos como o empreendedorismo como alternativa de vida, tá? Então a gente já conversou com músico, já conversou com advogado que partiu para outro ramo, já conversamos com dono de joalheria que estava aqui semana passada, Léo, que fechou negócio com a dupla Grenal, Opa! né? Também tem marcas aí, eu quero depois saber disso. Um barbeiro que já abriu a sua barbearia, enfim. Mas enfim, Léo, Leonardo, como tu prefere ser chamado hoje em dia, né? Gostaria que te apresentasse aí e me diz aí da onde tu é. E cara, a pergunta assim dessa primeira frase, desse primeiro parágrafo do nosso programa. Quando foi que tu te olhou no espelho e disse, vou ser fotógrafo? Bom, boa tarde para todo mundo aí, boa noite, enfim, a hora que for assistir depois desse podcast, né? Obrigado pelo convite já de antemão aí, Humberto. Agradeço pela parceria, pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês todos, Show de tá? bola, meu. Cara, bom, tu falou primeiro sobre Léo ou Leonardo, isso é uma incógnita, né? Porque assim, Léo é um apelido carinhoso que eu gosto de ser chamado. Mas eu já tive um passado como artista da noite e era Léo Fozzi, né? Então ainda as pessoas um pouco confundem isso, continuam chamando de Léo De Fozzi. Léo Pose. Mas enfim, né? O nome artístico do trabalho de fotografia hoje Quer é um Leonardo cafezinho já? Ribeiro. Não, daqui a pouco. Aceita um cafezinho então, por Tem um favor, cafezinho Humberto. do seu César. E é isso aí. Aí ficou essa história. O pessoal me chama de Léo pô, carinhosamente, né? Sim. Mas tem essa confusão com o Léo Foz da época ainda de músico, diferente do Leonardo Ribeiro da fotografia hoje, né? E aí, quando E, é que tu olhou, cara, assim. Quase que aquele papo que a gente tava tendo antes aqui, né? Que, pô, precisei, né, deixar outro lado artístico pra depois, assim, ou, enfim, deixar ele de lado. Quero saber, cara, quando é que tu te olhou assim. Em que momento foi? Se tu puder realmente dizer o momento, um eu momento. tava lá no espelho, eu Pronto. tava na cama, sabe? Cara, é simples a história, mas ao mesmo tempo é engraçada, assim, Uhum. né? O artista nunca deixa de ser artista. Isso é uma tendência que eu digo que eu vejo em mim e vejo em outros parceiros, né? Então a gente não larga a arte de mão de jeito nenhum, né? Então, assim, da música pra fotografia. E, obviamente, dentro da fotografia ainda tem coisas da música que a gente aplica pra fotografia. Uhum. Parece estranho, mas é lógico, tá? Quando a gente começa a falar sobre fotografia. Cara, quando eu resolvi realmente virar essa chave, virar um fotógrafo de verdade, é porque eu sou jornalista de formação, né, cara? Eu Uhum. estudei 7 anos de jornalismo e lá no meio do jornalismo surgiu a oportunidade de fazer estágio em jornais. Sim.
E para a demanda da época, os proprietários, donos de jornais e tudo mais, eles queriam não só um jornalista que redigisse as matérias para o jornal. Uhum. Eles queriam um jornalista que fosse a campo, fizesse a foto do Sim. acontecimento e voltasse para o escritório para fazer a redação. E aí nisso entrou a fotografia. Poxa, tem que ter uma câmera para fotografar. Deixa eu pegar um pouco vou abrir um parênteses aqui já. Quando tu... Eu acho que existe, né, a cadeira de fotografia, né? Lá na faculdade, tá? Existe. E aí, quando tu tava só fazendo essa cadeira lá e tal, te despertou alguma coisa ou não? Era só tu ia cumprir tabela ali? Eu sempre gostei de fotografia porque meu pai também era metido a fotógrafo. Meu pai não era fotógrafo já tem alguma profissional, coisa aí, legal. mas ele sempre gostou e tinha câmera em casa e eu sempre Sim. via aquilo e queria também. Que Mas massa. nunca levei muito afinco porque o meu prazer era escrever, a Sim. redação. Aham. Modéstia à parte, escrevia muito bem, gostava de escrever. Uhum. E aí, a partir disso, surgiu essa oportunidade, a cadeira de fotografia dentro do jornalismo. E aí, quando eu decidi que, não, peraí, eu tenho que me aprofundar mais no assunto, eu resolvi fazer vestibular. Depois de 7 anos de faculdade, Aham. fiz vestibular de novo, passei pra fotografia. Tá, E mas aí tu, como é que foi tu foi trabalhar, os jornais queriam, e aí tu foi pra algum jornal desse, foi fazer? Fui Aí fazer foi a campo já. Fui pra Acidente de carro, hein? Isso, justamente. Tava lá fazendo a fotografia, voltava pra redação e bora redigir a matéria. Pra fazer o que tu gostava mesmo, que era escrever. Justamente. Então eu comecei a intercalar as duas coisas. Legal. Mas aí a paixão pela fotografia começou a aflorar, porque eu vi que aquilo... Não, peraí, eu posso contar uma história com a imagem, não simplesmente com a escrita da imagem, e sim com a imagem por si só. E aí eu comecei a me encantar pelo fotojornalismo. Depois de um certo tempo trabalhando como estagiário em alguns jornais, cara, foto publicada no Zero Hora, Correio do Povo, Folha de São Paulo. Começou a dar aquele gostinho Começou a dar o gostinho, não, peraí, minha foto tá na capa da Folha de São Paulo, cara, peraí, como assim, né? Tá lá meu crédito, que bacana. Que massa. E aí aquilo ali começou a despertar, tu entende? Uma paixão maior pela fotografia. E aí eu comecei a aprofundar conhecimento e resolvi fazer o vestibular e fiz faculdade de fotografia. Específica ali pra... Específico, Que massa. estudei 2 anos de fotografia, até que chegou um ponto que, cara, eu sou bem sincero, assim, eu dou aula para outros fotógrafos hoje, e foi isso que despertou na minha vida, assim, depois de 2 anos de faculdade, eu percebi que eu aprendi muito mais na lida do dia a dia Claro. do que na própria faculdade. Sim. Então eu abandonei, não me formei na faculdade de fotografia, mas, cara, tive tanto conhecimento com o dia a dia que as coisas começaram a fluir de uma maneira tão grande, tão bacana, que eu me aprofundei tanto e virei o que eu sou hoje, né? E que o Léo é hoje, um entende? ícone aí do cenário de fotografia, até eu tava comentando com o Léo aqui antes, né? Eu já deixei muito claro aqui que virão pessoas aqui nesse podcast em que eu me interesso não pelo assunto, porque o assunto ele vai nos trazer sempre algumas coisas novas e tal, mas pela história mesmo do cara ali, o Léo, eu acompanhava ele pelo Facebook, nem pelo Instagram, e a gente vai discorrer a vida dele aqui depois, né, no que ele quiser entrar, a vida como empreendedor, mas me despertava todo o interesse. Aí quando eu fui agora, né, adicionar o Léo, ele me adicionar, quando a gente conversou pra gente fazer o podcast aqui, pô, o cara tem lá 16 mil seguidores? Mais de 16 mil seguidores no Instagram. Aí a gente vai se aprofundar um pouquinho, né? Dar uma olhada aqui, uma olhada ali. A participação das pessoas que estão sempre ali contribuindo para ele em comentários e coisas assim é extremamente qualificada, né? E aí fiquei sabendo que tem também palestras e tudo mais, né, Léo? Então, assim... com certeza tu é um ícone, né, no meio da fotografia hoje, dá pra se perceber. Que bom. Cara, mas legal, a gente já te formou aí tudo, né, já virou professor. Como aqui a gente tá focando bastante na parte do empreendedorismo mesmo, Léo, eu sei também que tu é empreendedor, empresário em outras áreas, mas hoje a gente vai falar especificamente da fotografia, né, e essa outra área, inclusive, veio através da fotografia, assim, né, isso que te proporcionou daqui a pouco ter dinheiro e tal, pra poder fazer uns outros investimentos. Justamente. Mas, enfim... eu queria saber, assim, cara, se chegasse um cara que agora batesse na nossa porta aqui, abrisse e dissesse assim, Léo, olha só, cara, eu sei o básico da fotografia, eu quero me tornar um fotógrafo. O fotógrafo, na verdade, o cara já é quando ele tá fotografando, né? Enfim, mas assim, eu quero empreender na fotografia, quero ganhar dinheiro com fotografia. 3 dicas, assim, cara. Vamos começar pela primeira, assim. Uma dica ali pro cara, o que ele tem que fazer em primeiro lugar, né? Ele tá com a câmera, comprou. E agora?
Cara, bem da verdade, né? E como eu costumo dizer assim, eu sou um pouco polêmico quando falo sobre fotografia, porque, né, Coisa boa. são tantas experiências que cara, é inevitável polemizar algumas coisas, tá? É isso que esse canal te traz, gente. É isso que esse canal te traz. Cara, porque a fotografia é uma coisa que foi banalizada nos últimos tempos, tá? A fotografia cresceu muito desde a era da mudança digital, mas acabou sendo banalizada, porque, cara, hoje nós temos aí telefones que são fantásticos, com qualidades incríveis. Então, cada um que pega um telefone na mão hoje se julga fotógrafo, que é fácil de fazer. Porque faz uma ediçãozinha ali. Justamente, é fácil. Inclusive, essa semana eu quero postar, não postei ainda sobre o assunto, criticando um cara que vende na internet cursos de editar fotos. E aí ele começa o texto dele dizendo assim, ó, o fotógrafo bom mesmo, ele é o que sabe editar foto. Não, desculpa, cara. Não, desculpa. Eu criei um hashtag chamado Direto da Câmera, fotógrafo bom pra mim, Boa. é o fotógrafo que cria a foto e traz ela pronta da câmera. Quero falar sobre isso depois. E desculpa, cara, assim, ó, às vezes eu vou pegar meu celular aqui, não tô vendo nada, eu tô realmente lendo a nossa pauta aqui, tá? E aí eu quero anotar sobre essa aí do Direto da Câmera pra nós não esquecer. Cara, é um assunto polêmico, né? polêmico. Eu vi isso aí nos teus comentários lá, que era meio polêmico, assim, mas enfim, vai lá, o cara... Tá, continua enfim, aí, vamos lá. Enfim, continuando. Primeira dica. Então, assim, não prendendo o fio da meada. O que acontece, né? A fotografia ficou um tanto banalizada, assim. Então, hoje, sinceramente, é fácil se tornar um fotógrafo, tá? Compra-se uma câmera semi-profissional, como a gente chama, e usa-se no modo automático. Cara, fácil de fazer. Mas aquele feeling extra que a gente tenta trazer para os nossos clientes e cada vez confia mais e conquista mais em clientes, é justamente esse feeling de diferencial, tá? Que nem todo mundo tem. Então, 3 dicas que eu daria a partir de mim, assim, do que eu construí na minha carreira no decorrer de 20 anos de fotógrafo, é justamente isso, cara. Assim, claro, obviamente a gente precisa ter um equipamento, né? Necessário, é evidente. A gente precisa comprar um equipamento. Pronto, compra-se um equipamento hoje semi-profissional, já é simples de se fazer uma foto. Simples no sentido de que ele facilita a vida de várias formas, tá? Mas, enfim, vamos estudar sobre esse equipamento, vamos adquirir o equipamento, estudar sobre ele, entender sobre ele e pronto, tá pronto, apto para usá-lo. Tá. Segundo ponto, ter visão, né? Ter olhar. Porque, assim, a fotografia de hoje, como eu disse que tá banalizada, cara, qualquer um tira qualquer tipo de foto de qualquer maneira. Mas aquela foto com aquele feeling é o olhar quem faz. Tá. Olha só, eu vi não sei se eu li em algum livro, alguma coisa, que algum cara aí, ou o cara que, não sei quem é, tu vai saber de repente, o cara usava uma caixinha de fósforo, ele tirou a parte de dentro e ele andava com a caixinha de fósforo assim, não sei se é uma lenda, o que que é. Enfim, né, eu imagino que aquilo ali é para que ele... Criando enquadramento. Achasse a melhor foto ali, porque daí ele conseguia ver só o que uma foto viria. Tá? Quais outras alternativas, assim, tem pro cara, Léo, que daqui a pouco acha que não tem esse feeling, ou que quer aperfeiçoar isso? Tu tem alguma... Estudo, cara. É estudo. Analisar a fotografia de outros colegas, analisar a fotografia geral, grandes nomes da fotografia, entende? Para entender um pouco dessa questão do enquadramento, que é uma coisa que se perdeu muito hoje. Hoje é simples, como eu disse, fazer uma foto, mas nós profissionais olhamos aquela foto assim, tá, determinado cliente comprou, acreditou naquela fotografia. Mas como profissional a gente olha aquela foto assim, não, mas peraí, tá faltando muita coisa aqui, não tem enquadramento, não tem um foco bacana, não tem um posicionamento, enfim, tudo isso faz diferença e é isso que talvez outras pessoas que tenham talvez um pouco mais de conhecimento ou de interesse começam a prestar atenção. Como eu costumo dizer, hoje os meus clientes eles não aparecem para mim procurando um fotógrafo. Eles passam a me procurar pelo meu estilo de vida. Procuram o Léo. O Léo, pelo estilo de vida, tu entende? Não é nem pela fotografia. Massa, cara. A fotografia isso é muito quase interessante. uma consequência, cara. Cara, isso é muito interessante. A fotografia é quase uma consequência. Eu não vendo mais foto, tu entende? Perfeito. A minha diferença para um fotógrafo iniciante é que eu não vendo foto. Eu não vendo foto. Tá, ô Léo, e o teu lifestyle, a gente vai entrar em várias outras coisas depois, mas o teu lifestyle, tu percebeu isso? Assim, putz, as pessoas estão me procurando por causa do lifestyle, ou tu quis criar um lifestyle para que as pessoas te procurassem por isso? Cara, essa coisa do lifestyle é uma coisa meio intrínseca minha. Eu sou assim, é o meu jeitão. Tu vai me ver na rua, tu é meu amigo, me conhece. Sim. Mas as pessoas que vão me conhecer hoje vão saber que esse é o meu jeitão e eu sou assim, né? A minha mulher, às vezes, ela brinca comigo que eu sou muito simpático até demais. Mas, cara, é o meu jeito, eu não sei ser diferente, tu entende? Então, isso é meu, né? Um lifestyle meu, assim. Mas eu percebi essa diferença comercial de uma coisa vendida básica como fotografia do que vender um lifestyle, né? Eu percebi isso no empreendedorismo, tu entende? Eu passei a perceber que as pessoas começaram a me procurar mais por tudo que eu apresentava da minha vida pessoal
do que propriamente da fotografia. Então a fotografia eles já estavam confiando já fazia muito tempo. Então assim, quer dizer, eu confio no Léo, no trabalho dele, pronto, eu não quero mais saber. É uma consequência a fotografia quase. O restante é o lifestyle, é essa atenção que eu dou pro cliente. Eu sou um cara que dedica muita atenção. Vamos olhar para isso aí, ó. Eu vou cortar a dica do cara comprar uma câmera, porque ele vai ter que ter uma câmera para. Então vamos lá, a primeira dica é o cara estudar, né? Hoje em dia, né? Como qualquer coisa, tem tudo aí para tu, né? YouTube e tudo mais para tu poder estudar. E a segunda coisa, cara, esse lifestyle aí, tu acha que tá? Botar isso aí? Não, eu acho que é interessante. E como é que tu faz isso? Como é que tu diz pra um cara hoje aqui, esse cara ou essa cara que entrou aqui, pediu isso, tu já falou, ó, vai estudar. A segunda coisa, mostra o teu lifestyle, como é que ela pode fazer isso? Se ela daqui a pouco acha que não tem um lifestyle interessante, cara, porque tu viaja, tu tem uma família, tu tem as tuas coisas ali, que é um Fusca azul, que é um não sei o que tu curte mostrar isso. Isso é interessante também de olhar. Meu Baby Blue. O Baby Blue. Agora, e o cara que acha que não tem, às vezes, entendeu? Como é que tu acha que ele pode começar mas eu acho a gerar esse conteúdo? Tudo isso é construído, Humberto. Tudo isso é construído com o decorrer do tempo, tu entende? Não adianta da noite pro dia tu querer criar uma cena, criar uma coisa. Embora a internet também seja de coisas falsas, né? Como a gente diz. Tu pode criar um personagem hoje muito fácil, né? E inclusive eu tenho vários colegas que tu fala pessoalmente, tu fica espantado. Não, peraí, tu não é o mesmo cara da internet, né? Porque na internet o cara é mega comunicativo e tu vem pessoalmente o cara é mega fechado. Entendo. Porque são personagens criados, né? E é isso que eu digo, assim, talvez essa minha verdade no meu lifestyle também conquiste as pessoas. Porque eu não sou um personagem, sou eu, né? Claro. Então, assim, essa dica para as pessoas de talvez criar um lifestyle, não é nem o fato de criar um lifestyle, e sim ter um pouco mais de malemolência, talvez, com os seus clientes. Isso é um ponto mega positivo que eu digo para todos os meus alunos de hoje, tá? Tu acha assim, só para ver se eu tô entendendo, pra galera também, né? Alguém que tem a mesma dúvida do que eu. Ter o lado profissional, mas daqui a pouco também sair um pouco dele para tratar um cliente, para conversar, tu acha mais ou menos isso? Para enviar uma proposta? Justamente. Porque assim, a gente tá tão formado de coisas impessoais, né? Tu atende na internet hoje e o WhatsApp é robô, né? O cliente manda uma mensagem pro teu site, o teu site responde robô. Então, quer dizer, na hora que tu vai atender um cliente, cara, nada mais do que ser pessoal, do que ser verdadeiro, né? É que nem eu brinco, se me chamou para uma reunião pessoal, eu não saio de lá sem contrato fechado. Tu entende? Claro. Porque é essa a grande diferença, não é um robô atendendo, não é uma mensagem automática, né? É uma pessoa de verdade trocando experiências verdadeiras, né? Humanização, né, cara? Isso, cara, isso tá em voga, E né? pra quem, né, assim, talvez não tenha pego ainda isso que acontece, a transformação de hoje, ter um avatar, ter alguma coisa assim, é justamente para tentar humanizar mais, né? Por isso que a Magazine Luiza criou um avatar, por isso que, né? Então, assim, se tu ainda tá não é uma multinacional que consegue pessoalizar esse teu atendimento e tudo, isso com certeza vai contar também, né? Então tá, o cara estudou fotografia, o cara entendeu que ele precisa humanizar, pessoalizar aquele atendimento, entender de verdade o que o cara quer das fotos daquele dia ou daquele evento, né? E a terceira dica? Cara, empreender, virar aí fotógrafo. A terceira dica é que, além da arte, além da técnica, tu é um empreendedor. E aí tu precisa, aí que o bicho pega, tu precisa associar essas três coisas de maneira corretas, né? Um tripé pilar, que tem que ser equalizado, né? Equilibrado. Porque assim, eu vejo em muitos colegas e muitos que vieram e começaram cursos comigo, com outros colegas, enfim, que comentam isso. Cara, mas assim, eu não consegui viver da fotografia. Isso. Mas por que não? Vamos ser sinceros, né? O nosso público hoje ele é geral, mas eu sou sincero em dizer, a fotografia é uma coisa que rentabiliza de uma boa maneira, tá? Por que tu não consegue empreender e ter mais clientes e viver disso? Algum erro tem aí. É por isso que eu falo na questão do equilíbrio, entende? Porque essa é a parte mais difícil, talvez, e eu até vi que um colega perguntou pra gente no nosso post. Depois a gente vai passar umas perguntas ali, mas a galera que tá assistindo ou nos ouvindo aqui, já muitas daquelas perguntas já vão ser respondidas durante a nossa conversa. Justamente. Essa é uma, né? Ele perguntou algo do tipo, como cuidar da vida financeira, né? Dentro sendo um fotógrafo autônomo ou empreendedor, né? Sim. Então vai lá. Então pronto, finalizando essa primeira fase da nossa conversa. O terceiro pilar, então, dessas três dicas que nem tu me botou na prensa para dizer três, eu acho que é realmente o posicionamento do empreendedor, tá? Porque assim, fotografia é arte?
Fotografia é técnica, mas fotografia também é empreendedorismo. Tu precisa administrar e equalizar isso para que funcione da maneira correta, né? Então, hoje eu ouço amigos falando, porque o fulano ficou rico, o fulano não consegue ter cliente. Cara, é questão de equalização. Tudo é equalização, como qualquer negócio, né? Mas tu é um cara que equaliza muitas coisas na tua vida, né? Inclusive, equalizar é uma palavra boa pra ti, né? Como músico. Mas assim, pô, tu é um cara que hoje vive da tua, né? Do teu trabalho, obviamente. Tem família, tem filho, né, Léo? Então, assim, realmente, teu lifestyle, curte a vida, né? Então, assim, teu lifestyle, ele até a tua história de internet, ele conta muito bem o que é a tua história. Cara, pro cara conseguir, Léo, assim, pra quem. Porque às vezes o cara é fotógrafo, mas o cara não sabe. Ele comprou, ele sabe muito bem fotografar e tal, ele tira ótimas fotos. Ele até sabe pessoalizar, ele entende isso. Hoje ele vai ter mais um insight, assim, vai saber, pô, preciso entender melhor a história que o cara quer que eu conte na fotografia, naquele dia lá e tal. Como precificar, cara? Como ele bota o preço para que ele consiga sobreviver disso inicialmente para depois viver totalmente Claro. plenamente disso? Cara, eu Não tenho. ter medo de cobrar. Como funciona essa parte aí? Justamente assim, eu vou te ser bem sincero, tá? Quando eu abri meu primeiro estúdio, que eu vi que no primeiro mês, segundo, terceiro mês, eu tava faturando muito bem, eu vi que aquilo era muito bom. Então, assim, Uhum, vamos organizar isso, né? E aí, cara, menos de um ano depois, eu troquei do meu pequeno estúdio que eu tinha e abri um estúdio com mais de 120 metros quadrados, um estúdio gigante na avenida principal, no meu município, em Bé. uhum. E, cara, o negócio começou a fluir de uma maneira muito bacana. E aí chegou um ponto que eu precisei assim, não, peraí, vamos sentar e vamos organizar, porque eu tenho 4 funcionários, eu tenho aluguel, água, luz, telefone, internet, É. fornecedores, né? E aí eu chamei o Senac, não, desculpa, o Sesc, era o Sesc, Ah, para fazer uma o consultoria. Sesc e o Sebrae faz também. Não É o sei qual... Sebrae, na verdade é o Tá. Sebrae, né? Para fazer uma consultoria, tá? Aham. E essa é uma dica que eu sempre falo para todo mundo, enfim. Cara, faça uma consultoria, não custa, eu acho que o custo é mínimo perto do que tu vai ganhar no futuro, e eu acho que aquilo te dá alguns horizontes como empreendedor, tá? Que massa. Então existe uma tabela do Sebrae que eu uso até hoje, assim, que ela me dá um norte. E, cara, é muito engraçado, porque assim, mesmo usando essa tabela, eu consigo cobrar, tirar todos os meus custos. Ela é um cronograma de Excel que dá Uhum, o seguinte, tu coloca todos os teus custos, inclusive uhum, assim, os 6% do cartão de crédito, uhum, o parcelamento do cartão de crédito, o custo do teu fornecedor, custo com funcionário, com gasolina, com deslocamento e tal. E lá no final te diz o preço que tu tem que cobrar. uhum. Naquela época, cara, tô te falando isso de 15 anos atrás, Sim. tá? Quando eu fiz a consultoria. Eu comecei a usar isso e eu vi que funcionou tão bem que, cara, o preço começou a dobrar do que dizia ali embaixo. Ali dizia para cobrar um preço e eu comecei a dobrar esse preço e ele Tá. começou a E vender. o valor que tu praticava antes de fazer essa consultoria era muito diferente daquele valor que a consultoria te disse pra cobrar? Não, cara, pior é que não. Assim, eu já segui uma linha muito Uhum, tênue, muito equalizada, muito uhum. reta, que já cobrava um preço muito parecido. E Sim, aí, quando eu passei a usar a tabela, eu disse, não, peraí, eu já tô no caminho certo. Aquilo me mostrou que eu tava no caminho certo, ótimo. né? Uhum. E aí, a partir daquilo ali, eu comecei a colocar que, tipo assim, ó, além daquele lucro que eu já ganhava, eu podia até colocar mais. A Sim, tabela me permitia aquilo, tu entende? legal. Então, é isso, assim, o meu primeiro passo foi fazer essa consultoria e abrir um bom caminho, tu Sim. entende? Um leque de possibilidade. Mas o resto, cara, é lida do dia a dia, né? O fotógrafo que vai hoje, né, iniciar assim nesse ramo aí, né, enfim, iniciar empreender nisso, ele precisa efetivamente partir para um estúdio e tal, ou ele pode só fazer eventos e casamentos e Eu acho até aniversários? que pela demanda atual, não, cara, não É, precisa. A maioria que me vai direto pra pergunta, rua. isso, a maioria que me pergunta, vale a pena, tem que abrir um estúdio? Cara, eu acho que não, Uhum, tá? Dá pra viver bem trabalhando só com eventos e se vendendo pela internet. ótimo. E vou dar mais um exemplo agora, tá? Manda. 2014, meu segundo filho nasceu. Uhum, Ele tem um probleminha de saúde chamado hemofilia, enfim. E naquela época, minha esposa é farmacêutica, eu tinha o estúdio aberto, né? E aí foi uma decisão de família, assim. A minha esposa não conseguia ter horários flexíveis por ser uma farmacêutica em uhum, várias farmácias e tal. E eu, com o meu estúdio, eu tinha essa flexibilidade de organizar a minha agenda. claro. O que eu decidi fazer? Eu decidi fechar o estúdio para poder ficar cuidando mais tempo do meu filho em casa. Sim. Cara, aquilo ali foi uma virada de chave tremenda, porque o estúdio aberto na minha cidade me trazia o quê? Público local. Aham. Quando eu fechei a minha porta do público local, o que eu tive de leque de possibilidade? Um público internacional. Que massa, cara. E aí, cara, foi muito louco, porque assim, eu saí de um público basicamente local. Sim. Também fazia Porto Alegre, região Mas é que tu tá ali metropolitana. olhando para aquilo ali,
cadê o cliente tem que entrar, o cliente, cadê o cliente? O cliente tem que Isso. vir e Cara, tal. o E quando cliente tu veio, fecha, tu tem que. Isso, justamente. E aí o cliente começou a vir num cano de internet, Que né? massa, Que cara. afunilou e trouxe de internet direto pra mim. Eu não sei, Léo, não faço ideia de um custo e tudo mais pra tu, né, ter um estúdio e tal, mas eu falaria de olho fechado, de não abre. Sabe, Investe na internet ali e vai, né, justamente. velho? Não, e sabe que um comparativo Uhum, pra elucidar isso, pra te dar bem real, assim. uhum. No primeiro ano que eu fechei o estúdio, que era um custo, assim, na época. Imagina, 2014, 10 anos atrás, Sim. quando eu fechei o estúdio, pra época tinha um custo básico, assim, abrir o estúdio era 10 mil reais de custos, né? Aluguel, Caramba. internet, funcionários e tal, no Uhum. mínimo 10 mil E reais. caro já, porque se for trazer isso pra hoje, né? Isso. E aí eu percebi que o seguinte, esses mesmos 10 mil que eu gastava com custo fixo, eu passei a fazer o quê? Atender o meu cliente na porta da casa dele. O cliente me ligou de São Paulo. Ah, eu quero um casamento em São Bernardo do Campo. Beleza, vou aí te visitar. Ué, como assim? Não, eu te visito pessoalmente. Olha Eu só, comecei a cara. visitar o cara pessoalmente. A diferença. Como é que o cara não vai fechar contigo, né? Cara, porque o custo dava elas Esses por 10 elas. mil aqui tá sobrando pra eu gastar Tu em entende? passagem, em. Ah, que legal. Justamente, tu entende a diferença? Então eu comecei a ter públicos fora do meu estado. Uhum. São Paulo, bom, Santa Catarina eu tenho direto, mas São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Uhum. cara, e aí começou a fluir, tu entende? De uma maneira tão bacana que me proporcionou uma coisa muito mais legal do que ter o estúdio aberto e me trazer um Perfeito. público só local. Tu acha que essa coisa, Léo, ainda tá muito. Eu não sei assim o que que tu tinha com isso, né? Mas assim, tá muito em a gente querer ainda. Como é que eu vou colocar isso? Sei lá, cara, às vezes não é nem tanto por acreditar, né? A gente, pô, vou abrir um estúdio, vou ganhar uma grana com isso, beleza, mas tu acha que às vezes não tá muito pela nossa raiz ali da cidade e tal, Sim. de talvez querer não se mostrar para os outros, mas assim, fixar uma bandeirinha nossa? Uhum. Sim, totalmente, tá? É. Totalmente. E comparo outro, faço outro tipo de comparação mais Uhum. técnica hoje, tá? Tem colegas que às vezes vão para um evento, porra, um evento que tu vai atender lá, sei lá, 300 pessoas no casamento, e os caras vêm com trocentas mil luzes. E aí eu fico olhando aquilo assim, não, peraí, só um pouquinho. Aquilo ali é só para dizer que eu sei fazer aquilo. Ah, Para eu me perfeito. engrandecer, não, eu tenho luzes, eu tenho não sei o quê. E é a mesma coisa que eu penso do estúdio, É tá? isso. Hoje em dia, né? Sim. Cara, é para me engrandecer, dizer que, pô, né? Eu tenho equipamentos legais e Isso. tal, não sei o quê. Quanto, tipo, que nem eu digo, eu faço o meu trabalho que eu faço hoje e graças a Deus sou bastante elogiado por muita gente. Uhum. Cara, eu vou para um evento às vezes sozinho com uma luz e uma câmera e pronto, resolve. Né? Eu Claro. do menos é mais, saca? Show. Tu não precisa ter milhões de coisas para fazer o melhor trabalho. É Perfeito. importante tu ter técnica, olhar, conhecimento e assim por diante. Sim, E o feeling. mas O feeling é feeling é o mortal. principal, É né? mortal. Cara, eu quero falar um pouquinho mais de feeling contigo e depois eu quero que a gente parta, nós vamos viajar pra Europa, pode ser? Bora, bora. Não, Porque esse assunto é meio complicado, cara. Esse assunto é é, meio complicado. Nossa, mas vamos entrar nele? Não, vamos, Tá de boa? totalmente. Tá, Não, é complicado porque eu amo a Europa. Eu tá, amo. Cara, beleza, pronto, já enfim. vamos lá. Cara, porque eu fico pensando assim, ó, eu sou uma pessoa, sempre assim, na escola e tal, as pessoas sempre falam, tu é criativo e tal. E eu realmente, ou eu acreditei nisso, ou eu realmente, né, e aí virei uma pessoa um pouco mais criativa, ou tem mais aguinha aí pra ti? Tem sim. Foi Tem. induzido a isso, né? Exato, e aí assim, então ou realmente eu sou né, de nascença, ou fui induzido, mas enfim. E aí, cara, nesse canal aqui do YouTube, @Humberto ao Vivo, pra quem tá aqui e era esse canal se chamava Viver de Festa, e aí a gente tinha ajudava aqui produtores e tudo mais enfim, né, fazer festa, a ter também ideias em bares e etc. Fomentar o mercado. Fomentar o mercado. Tem um vídeo aqui que tu vai pesquisar aí, é como ter mais criatividade. Cara, eu uso o que obviamente acontecia comigo. Como é que era na época? Eu tinha que criar ali uma agenda de eventos e eram, por exemplo, 8 eventos numa casa noturna por mês, né? 2 por final de semana, às vezes tinha um feriado, alguma coisa tinha mais. Então, pô, como é que tu vai apresentar cada evento de uma forma diferente? Como é que tu vai fazer o material de cada evento? Que tu quer trazer para o público que vai te visitar naquele dia de diferente, para ele guardar, etc, etc. Então é pesadinho, assim, tu É tem que, pesado, né? é Ainda mais pesado. quando a gente quer realmente sempre mostrar um Uhum. diferencial. E aí o que me ajudava muito, cara, na época, era assistir TV, canal fechado, digamos assim, que Uhum. era, né, Sky, essas coisas, porque eu enxergava, por exemplo, vamos por assim, eu pegava a Fox. Uhum. E aí, cara, eu analisava, pô, que cores a Fox tá usando nesse Uhum. mês, Uhum. né? E aí eu levava tudo isso pra, né,
pra dentro do meu negócio. Tipo assim, estão usando lá o amarelo com azul, vamos usar isso aqui esse mês. Então, enfim. Sim. Formas de buscar uma criatividade, às vezes tu acha uma pessoa que não é criativa. Eu acredito que o feeling também seja isso, porque cara, não adianta, vai ter gente que vai estar ali, além do estudo e tal. Tu consegue, assim, daqui a pouco pensar numa coisa mais de dentro da alma, assim, alguma coisa pra tu buscar esse feeling, cara? Pô, cara, claro, eu sempre digo assim, tá? Principalmente pra quem tá começando, assim, é importante tu olhar o trabalho de outras pessoas pra se inspirar e ter conhecimento, tá? Assim como estudar, né, sobre artistas famosos, olhar a obra de arte, cara, é incrível, assim, olha Isso é uma obra muito de bom, arte. olhar a obra de arte. Cara, olha a obra de arte e tu vê o enquadramento daquilo, não, como é que o cara pensou naquilo daquele jeito? E aí tu começa a analisar as coisas, né? Eu sempre trouxe isso muito pra mim, tá? Mas uma das coisas que eu tenho como feeling muito bacana que é meu, tá? É o meu estilo e isso que eu digo assim, as pessoas não precisam me copiar, isso não é verdade, cada um tem o seu jeito, tá? Sim. Mas eu uso isso como dica mortal, assim. Tenho muitos colegas que dizem o seguinte, né? Antes de irem para um casamento, eles gostam de olhar fotos de outros colegas para se inspirar com imagens, com Com a coisa possibilidades. mais atualizada, Isso, digamos eu assim. quero ver o que o cara lá tá fazendo para ter uma ideia do que fazer. Legal. Eu não gosto disso. Ah, Eu sou totalmente averso a isso. entendi. Cara, eu vou para um evento sem ter noção nenhuma do que vai acontecer. Quer dizer, eu tenho noção porque eu faço uma reunião com os clientes, Tá, né? mas tu vê onde é que vai ser e tal. Eu sei onde vai ser, eu sei Mas tu não como vai pesquisa sobre. acontecer. Tipo assim, é lá no. Sei lá, na beira da praia, mas tu vai lá em loco antes Cara, e tal. não. Que nem assim, que nem eu digo, casamento em São Paulo. Tá. Cara, não conheço casa de festa em São Paulo, conheço Aham. poucas, né? E aí, tu chega lá, é uma casa nova. Pô, São Bernardo do Campo, uma casa. Pô, cheguei lá, casa linda. Cara, não olhei foto nenhuma de outros fotógrafos que tivessem feito foto Tá. lá antes. E eu fui com aquele meu feeling. Não, aqui eu quero criar coisas minhas diferentes. A minha premissa é que eu sempre faço alguma coisa diferente. Que nem assim, ó, por exemplo, aqui no Sul, todo mundo vem pra Praia da Guarita pra fazer fotos. Cara, tu vai na Praia da Guarita, de segunda a segunda tem 4, 5 fotógrafos fazendo Aham. foto, tá? Tu já foge de lá. Não, eu até não fujo, eu até vou de boa, porque Aham. realmente é uma praia linda, eu Sim. adoro lá. Só que assim, pensa comigo, se eu te disser que em 20 anos eu fiz, sei lá, 300 ensaios na Guarita, tu entende? Cara, só que cada um tem que ser diferente do outro. Pois é, cara. É isso Tu que. entende? E a gente vê muita coisa igual, realmente. A gente vê muita coisa igual. Mas aí que eu te digo que eu prefiro não olhar o trabalho dos outros. Perfeito. Porque eu prefiro chegar com o meu feeling, entender qual é o feeling do casal, por exemplo, que eu vou fotografar, e trazer deles essa verdade, essa alma deles pra minha foto, tu entende? Então por isso que assim, eu prefiro não olhar trabalho de outras pessoas e seguir com o meu jeito de fazer. Muito bom, Por quê? cara. Porque eu entendo o que o cliente quer. Mesma coisa eu vou te falar sobre os orçamentos, estava me falando anteriormente sobre a questão de precificar. Ah, é. Cara, eu costumo brincar com os meus clientes dizendo isso. Cara, eu não sou Casas Bahia. Eu não tenho tabela de preço. Aham. Não tenho tabela de preço. O meu preço é feito conforme a tua necessidade. Então, assim, ó, o meu papo com o cliente, eu começo com algumas questões pelo WhatsApp, quantos convidados, aonde vai ser, qual a tua pretensão, que tipo de decoração, e os clientes vão respondendo com muita naturalidade, porque eles entendem que o meu questionamento é justamente para entender sobre o evento deles. Quando eu passo a entender que tipo de evento eles estão querendo montar, aí eu passo a montar o meu orçamento. Eu não tenho um preço, não tenho uma tabela fechada. Cara, não tenho. Eu não tenho um preço. Eu brinco, eu não sou Casas Bahia que tem uma precificação de tabela. Sim. Cara, tu me disse que cada trabalho é um trabalho. Justo, cada Ótimo. casal é um casal. Cara, tu vai me dizer que um casal que quer casar, sei lá, vou chutar exemplos, tá? O cara que vai casar na Sociedade Germânia em Porto Alegre para 500 pessoas. É o mesmo que casal que vai casar aqui em Tramandaí numa casinha de festa menor para 50 pessoas. Não posso cobrar o mesmo preço. Sim. Por isso que eu não posso ter uma tabela, tu entende? Ah, meu preço X inicial é tal. Pô, se o meu preço X inicial talvez não agregue para esse cara de 50 convidados, muito menos por de 500. Tu entende? E mesmo assim, cobrando valores diferentes, cobrando preços diferentes, o valor que tu vai entregar é igual, né? O valor é o mesmo. O valor é o mesmo. Tu te entrega de toda forma. O valor ali. é o mesmo, porque é isso que eu costumo falar, assim, tem pessoas às vezes meio que sem noção que dizem assim, mas eu queria que fosse no meu casamento só das 5 até as 8. Não, gente, se é para um casamento, eu vou estar contigo das 2 da tarde até as 3 da manhã. Porque aquela agenda daquele dia é só pra ti. E aquele sentimento que tu vai criando ali, aquela sinergia ali, vai te dando, né? Vai te dando as ferramentas necessárias pra tu entregar o negócio. Isso faz parte do meu feeling. É inevitável eu não me tornar amigo olha aí, de um cliente. Olha aí, ó. Ótimo, ó. Porque eu tava querendo tanto falar sobre isso, ó. Tu já falou aqui, ó, cara, não olha pras fotos de outras pessoas, porque aquilo ali vai tirar o teu.
o teu feeling, né? Tu vai fazer com o olhar dos outros. Justamente. Então chega no lugar e o que eu posso entregar aqui de melhor e diferente? Justamente. Isso vai te diferenciar. E a segunda coisa, se aproximar do cliente o máximo possível. Às vezes não vai dar pra tu passar o dia, enfim, mas o máximo possível, Léo, então. Cara, tu imagina, sou chamado pra fazer fotos em vários lugares do mundo, né? Uhum. E aí, cara, eu vou encontrar o cara que nem assim, os últimos ensaios que eu fiz, por exemplo, em Ilhabela, São Paulo. Uhum. Cara, eu vou passar o dia inteiro com os clientes. Como é que eu não vou me aproximar deles, tu entende? Chega ao ponto de que assim, a gente brinca, a gente almoça junto. Claro. Daqui a pouco tá todo mundo com sede, vamos tomar uma cerveja, todo mundo, vamos. Cara, é Muda, diferente, né, tu com entende? certeza muda. Óbvio, no dia dos casamentos, né, a postura é um pouco mais formal, né? Sim. Porque é um evento que eu não vou ter tanta interferência com o casal. As coisas vão acontecer de maneira natural e eu vou clicando o que acontece. Uhum. Mas no ensaio, né, que é feito anteriormente, cara, eu vou me envolver com o casal de uma maneira que é inevitável, cara. Imagina, eu vou pra Praia do Rosa, eu vou pra Ilhabela, eu vou pra Salvador, eu vou, cara, pra vários lugares. Inevitável ficar com o casal, me divertir com eles, criar um laço afetivo com eles. Então, grande parte, e vou dizer assim, 90% dos meus clientes hoje acabam se tornando meus amigos. Claro. Porque esse laço se cria de uma maneira tão bacana, que eles têm uma liberdade tão grande comigo, que as fotos fluem de maneira muito mais natural. Isso, cara. Muito bom Pensa isso. comigo, tu é homem, assim como eu. A gente não gosta de fazer foto. Uhum. Cara, 99% dos homens não gostam de fazer foto. Quando a noiva diz assim, nós temos que fazer um ensaio pré-wedding, o cara já olha assim, ei, sério? Começou. Tipo, entende? Então como é que eu vou convencer um homem a fazer foto? E Cara, ficar à vontade também, né, Léo? justo, qual é a maneira? Cara, eu começo a buscar no cara o que ele gosta. Uhum. Ah, tu gosta de motociclismo? Porra, eu tenho uma moto, eu adoro. Ah, tu gosta Aí de sim. Fuca? Porra, eu tenho Prestem Fuca. atenção nisso, gente. Né? Vai. Então assim, cara, tu gosta que é surf? Porra, surf também, vamos lá. E começa a trocar umas ideias bacanas. O cara vai se entregando, se entregando, se entregando. Quando ele vê, ele tá modelando pra mim de uma maneira tão natural que nem ele sabia que ele conseguia Perfeito. fazer. Ô, Léo, e serve também o cara, por exemplo, pô, fechei com um cliente lá, tá, não vou passar o dia com ele. Deixa eu olhar o Instagram do cara aqui, deixa eu ver o que ele gosta. E aí tu estudar um pouquinho sobre isso, pô, o cara gosta de moto, deixa eu dar uma lida sobre moto, deixa eu ver qual foi a última moto lançada e tal, pra tu ter esse approach, digamos assim, né? Justamente. Com o cara lá, muito bom, velho. Justamente. A última noiva que eu fiz uma reunião online, a gente até. O casamento deles foi agora final de semana passada. Uhum. Aí a noiva, quando foi começar a reunião online, ela mandou no WhatsApp: olha, só um pouquinho que eu preciso esperar o meu marido morrer aqui, depois a gente entra. Como assim? Tu já vai matar o noivo antes do casamento? Brinquei com ela, né? Daí eles deram risada juntos. Uhum. Ele tava jogando videogame. Ah! Ele precisava morrer no jogo primeiro pra Sim, entrar pra daí ficar de comigo. boa. E aí já foi um gancho. Cara, peraí, tu gosta de videogame? Pô, meus filhos adoram jogar Fortnite. Uhum. Já rolou Claro. um papo, tu entende? Isso também volta naquela questão da humanização e da pessoalidade, né, Léo? Entra Justamente, totalmente, cara, né, velho? Justamente, não sou um robô atendendo, pô, é o Léo te Claro, atendendo que massa, da cara. maneira mais bacana Perfeito. possível, cara. Isso aí tá muito em alta, gente. Então, assim, peguem esse gancho aí pra vocês pensar na carreira de vocês, né? Independente se for fotografia ou não, pra tudo. Por isso que eu gosto de trazer gente que eu quero ouvir, porque eu me empolgo, cara. Eu gosto de levar essas coisas pra minha vida depois também. Vamos lá. Ô, Léo, e a função do direto da câmera aí, cara? Isso aí é uma polêmica. Eu vejo as pessoas postando, vejo muito o Léo postando direto da câmera, mas eu achei que era uma prática comum entre os fotógrafos. Enfim, explica aí pra gente. Criei essa hashtag, essa prática em 2017, tá? Uhum. Quando eu voltei, aliás, quando eu tava em Portugal ainda morando lá, Uhum. vivendo lá, eu criei porque assim, um dia num casamento em Portugal, tava em Coimbra fazendo um casamento. E aí um padrinho de um casamento olhou pra mim assim, eu mostrei a foto pra ele, porque eu tenho essa mania, é uma das minhas manias que cria confiança pras pessoas. Uhum. Eu faço a foto e mostro na câmera assim, Show. cara, olha essa foto que linda, uau, que Aham, foto já linda. vai. Eles vão ganhando confiança em mim, vão se liberando Uhum. cada vez pra mim, então eu tenho fotos incríveis por isso. Aí o que acontece? Eu mostrei pra um padrinho, ele, que foto fixe e tal, aquele jeito português e tal. Uhum. Tá, tens como me enviar essa foto pra já? Aí eu, pensei, parei, olhei assim, tem, só um minutinho que tem Uhum. sim. Bem na época eu tinha migrado para um tipo de equipamento novo, que é os equipamentos da Sony que eu uso hoje, e tem uma conexão Wi-Fi da câmera com o telefone, com o smartphone. Ah, que legal. E aí eu nunca tinha usado, e naquela hora foi um estalo. Peraí, tem sim. Aí deu um intervalinho lá de hora de janta, eu parei num cantinho e comecei a conectar. Conectou. Uhum. Baixei a foto. Cara, me dá teu WhatsApp. Puf, na hora mandei pra ele a foto. Uau, sério? Cara, que E aí aquilo eu mudança vi que isso. aquela reação daquele padrinho foi tão grande, que eu disse, não, peraí. Eu posso mostrar pros noivos, eu posso mostrar pros parentes dos noivos, pros padrinhos, madrinhas. E enfim, postando ao vivo, ao tipo vivo. assim, né? É isso, justamente. O resultado da minha câmera Uhum. no smartphone, cara. Sem Então, edição. Sem sei edição, lá. sem nada. Aí, cara, aquilo criou um leque de possibilidade muito gigante. Ótimo, E claro. aí eu passei a agregar valor a isso, tu Uhum. entende? Aí as pessoas começaram, não, peraí, eu quero o Léo porque eu ganho a foto na hora.
E principalmente em Portugal, tá? Te resumindo a história, em Portugal, embora tenha... A Europa seja mais avançada que nós, no sentido geral, tem muitas coisas que eles são retrógrados, tá? E uma das coisas é, por exemplo, a entrega da fotografia. Cara, a primeira fotografia que o casal de um casamento vai ver é depois de 60 dias. Nossa, é aquela Imagina a coisa ansiedade, ficar esperando. Putz, E aí o Léo entregando na hora, meu Deus, eu quero esse cara no meu Quero esse casamento. Entendeu? muito Então massa. eu comecei a interagir com essa rapidez e com o imediatismo que se vive hoje, né, cara? Afinal Sim. de contas, o nosso mundo ele é imediatista. Tem tudo a ver. Então o que a gente precisa fazer? Eu preciso entregar foto na hora. Então o que eu proponho para os meus casais, por exemplo? Enfim, para as meninas de 15 anos também. Eu entrego as fotos, ou pelo menos uma seleção rápida de fotos no direto da câmera, baixo da minha câmera, sem edição, mando para o meu smartphone e já divulgo no Stories do Instagram, do Facebook, já mando para o WhatsApp do cliente. Sim, Então ele já tem uma foto ali para matar a curiosidade. Pelo menos umas 10 fotos ele vai ter na hora. Tu entende? claro. O que acontece que também é para agilizar. Na semana seguinte, eu prometo 72 horas depois do evento, eu faço uma seleção ao meu olhar, tá? De tudo que eu gostei para contar a história daquele evento. Claro. E eu vou lá e publico no meu site. Então, uma Perfeito. semana depois, tem lá 100 fotos contando a história do casamento, do 15 A anos. tua enfim. história. A história conforme eu vi, Claro. né? E aí, sim, lá, 60 dias depois, eles vão receber todas as Mas fotos. daí já se matou. acalmou, né, cara? Matou a É só curiosidade geral da nação, né, cara? É, aquilo que vem depois de 60 dias é só assim sabe? Complemento, Né? O complemento. foto com família, posada. Legal, Mas aquela cara. parte artística Sim. já matou a curiosidade geral da nação na primeira semana. Isso, que massa, cara. Muito Sabe? bom. Parabéns. Tá, e por que polêmica dessa função do É direto na polêmica câmera? porque os meus colegas fotógrafos daqui têm a cabeça pequena. E aí? Entende? Eles acham que tem que esperar esse prazo, que as pessoas têm que esperar, tem que não sei o quê, porque tem que editar a foto. Cara, a edição, tem gente que diz que 50% e 50%, que a fotografia feita é 50% e a edição da fotografia é os outros 50% que complementam os 100% da fotografia pronta e entregue. Tá. Eu sou ao contrário. Eu penso que a edição é no máximo 20% da edição, do Creio que complemento da deveria fotografia. ser isso mesmo. Por quê? Porque se tu tem técnica, domínio total da técnica, tu não precisa editar tanto a tua foto. Então o que eu faço, cara? 90%, 80% do meu trabalho, ele já vem pronto. O que é o resto que tá na modinha hoje, passar esses presets que se tem hoje Sim. em vários aplicativos de igual. edição? Passa um preset, dá uma ajustadinha e manda pro cliente, prontinha. Ou seja, eu perco muito menos tempo editando foto, né? Do que produzindo a foto. Eu produzo ela de uma maneira que ela fique 100% pronta. Então, quer dizer, cara, tanto agradar o cliente e mostrar a foto na hora, quanto a entrega vai ser mais rápida. Eu prometo em 60 dias, mas na maioria das vezes eu entrego muito antes dos 60 Claro. dias. Porque eu tenho menos trabalho de edição. Então, cara, desculpa, mas quem domina a técnica não precisa de edição. A edição tem que ser complemento. E eu bato nessa tecla porque eu sou chato. Cara, eu vou para um casamento, eu vou para um ensaio, eu vou para, sei lá, vou trabalhar com fotografia. A minha mente está trabalhando a 1000 por hora. Tanto que eu chego em casa de noite e às vezes estou cansado, porque são mínimo 5 regulagens numa câmera e estão borbulhando na minha cabeça o tempo todo. Eu tô aqui te olhando, tô vendo essa luz, tô analisando, entende? E isso tudo é uma análise que eu faço imediata na minha cabeça e que já vem pra câmera e eu já saio trabalhando. E é muito rápido. Isso vem de muitos anos praticando isso. E hoje eu faço de uma maneira muito natural. Sim. E, cara, quando eu mostro a foto pro cliente, cara, que foto linda! Na hora eu ganho a confiança dele. Aí já dá também o teu. Tu já fica. Bah. Justo. Aí eu penso assim, colegas que têm uma mania de dizer que tem que fotografar com 2 pontos a menos, mais escura a fotografia, pra ela ganhar textura na edição. Tá, peraí. Se tu vai escurecer tua fotografia, na hora que tu mostrar pro cliente, tu vai mostrar o quê? Uma foto escura? Tu vai ganhar o teu cliente como? Cara, desculpa, é burrice. É burrice total, entendeu? Então, mostrando essa minha postura de que eu acho que é burrice isso, muitos colegas ficaram contra mim, né? Muitos colegas começaram a me criticar, tu entende? E aí que eu digo que é um assunto polêmico. É polêmico pra eles, não pra mim. Sim, eu tô praticando o que eu gosto, Cara, entendeu? muito bom, cara. Muito boa essa história Né? aí do direto da câmera, cara. Então criou-se isso, entendeu? Não imaginava que era uma coisa nesse sentido. Não imaginava mesmo. Putz, cara, é uma coisa que eles deveriam abraçar, né? Mas eu também entendo que às vezes não se tem daqui a pouco um profissional que seja. Não, calma aí. Eu tenho que cuidar com o que a gente vai falar aqui. Mas assim, às vezes o cara não é tão completo que consiga efetivamente entregar um direto da Justo. câmera. É isso que eu tô Então criticando, ele prefere contra tudo. Não, tem que ser 60 dias, não sei o quê. Não, Do que buscar o conhecimento pra poder. Essa é a minha crítica direta, Humberto. Eu acho assim, ó, o direto na câmera não é uma técnica aflorada, e sim um estilo de vida. Boa. Por quê? Porque o estilo de vida que eu botei pra mim de que a minha foto tem que sair pronta da É câmera. isso.
Tu entende? Sim. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Indiretamente, eu tenho muito mais qualidade técnica que qualquer outro que não consegue fazer, tu entende? É isso. É nesse sentido, por isso que eu chamo de burrice gente que não estuda pra fazer isso. E vou dizer mais, tá? Uhum. Sabe qual é a minha maior satisfação, gratidão que eu tenho quando eu vejo outros colegas postando direto da câmera? Olha aí tu... Não é porque eles estão me imitando, e sim porque eles estão evoluindo. Perfeito, ele buscou o entende? conhecimento necessário pra conseguir Cara, eu aquilo sou ali, feliz ótimo. demais em dar dica pra outros clientes, outros colegas, Sim. tá? Cara, às vezes a minha mulher me diz assim, cara, mas por que tu perde tempo dando dica pra pessoas que você teu concorrente? Cara, a concorrência tem em todos os mercados. Assim eu digo no nosso comércio hoje, tá? Sim. Concorrência tem em todos os mercados e às vezes a concorrência tá porta com porta. Como é que tu te destaca isso? É sendo diferente, é sendo melhor, é sendo, enfim, N possibilidades. Então, assim, cara, eu dar dica para um colega não quer dizer que ele vai ser meu concorrente no futuro e eu vou dar de frente. Não, cara, sou da filosofia de que, e inclusive isso eu trouxe de um amigo meu que eu costumo dizer, eu queimo ele porque é um amigo da CIA, eu não podia dizer isso. O cara diz o seguinte, eu levo como filosofia de vida. A maior riqueza do homem hoje são os contatos. E, cara, quanto mais contato eu tiver com gente que trabalha na minha área, mais facilidade eu tenho para várias outras coisas. Léo, a maior riqueza do homem hoje são os contatos. São os contatos. É o famoso que tu assiste, vê, escuta em vários lugares, network. Justamente. Né? A palavra hoje tá na a moda, palavra network. que tá na moda é network, Network. mas com certeza são os contatos. Justamente. Cara, eu gostaria de ir agora, de falar sobre duas coisas aqui rapidamente. A gente já tá na parte final. Mas assim, como foi, por que foi, né? E como foi a tua ida pra Europa? Assim, se ela foi profissional, se tu quis ir pra elevar teu nível daqui a pouco, enfim. Ou se foi uma parte mais familiar. E junto disso já, depois, acho que tu vai contar rapidamente aí essa parte da Europa e tal. Depois, voltando pro Brasil, como um fotógrafo pode fazer, além de criar o lifestyle dele pra isso. Mas assim, se tu puder realmente falar assim, cara, desmistificar totalmente. Como é que o cara pode fazer para ir buscar uma parceria com grandes marcas? Hoje tu tem uma parceria com uma marca de carro, uma concessionária que seja, que é a IESA. A IESA. Então, isso. assim, às vezes eu te vejo... É uma novidade, né, pra mim também, porque hoje eu sou influencer contratado. Olha só. Pronto. Então, assim, pra quem não, né, vai seguir o Léo aí depois, como é que é o teu @? É Leonardo Ribeiro Foto. Leonardo Ribeiro Foto. Vai ver ele dirigindo lá, só vejo ele em carrão. Um Fusca azul, uma... Qual é o carro que tu tava esses dias aí? Um caminhonetão, por último aí. Uma Ram Rampage. Olha aí, cara, Rampage, tá, então isso. o cara conseguiu isso com parcerias com grandes marcas, então assim, vai lá pra Europa, nos conta aí da vida e depois me diz como é que eu fecho uma parceria dessa também. O maior dilema é tu dizer pra um cara que fala pra caramba, que nem eu, pra resumir as histórias, né? Vamos lá, a gente vai conseguir. No tempo ali, a gente já falou mais de 40 minutos, né, Deus, cara, passa. o ideal seriam 2 horas aqui, eu vou te dizer, mas vamos lá. pegar um cara que nem eu que fala pra caramba. Ah, mas é ótimo. Bom, cara, desmistificando a história toda primeiro da Europa, tá? Que nem tu falou, se for pro trabalho, se for pra evoluir o trabalho, se foi pessoal. Cara, é até bem ao contrário de tudo. Foi um pouco pessoal, obviamente, pouco não, bastante pessoal, mas foi mais... cara, a gente tava vivendo uma época ali de transição 2016, 2017, nosso país, com muito auge da corrupção, né? E o meu filho, por ter hemofilia, ele recebe um medicamento que é do governo. E aí começou a ter uma fase ali, 2016, 2017, que o governo passou a não fornecer o medicamento. Só que não tem aonde eu comprar o medicamento. Não existe onde comprar. Não existe laboratório que faça e venda o medicamento, tá? Ele é só feito para o governo. E o governo que fornece esse medicamento. Ah, entendi. Tá? E aí, naquela época de auge da corrupção, chegou certos meses que não chegava o medicamento pra gente. Putz. E aí eu comecei a ficar com um certo receio. E aí eu comecei a pesquisar sobre a doença e tal. E eu descobri que no mundo inteiro tem uma associação de hemofilia, enfim, e que em vários países forneceriam medicamento de graça. Opa, peraí. Então, assim, tô desgostoso com o meu país, tava desgostoso com a minha profissão, inclusive, tá? Porque eu cheguei a um ponto da fotografia que, cara, eu fazia mais de 70 eventos por ano. Faz a conta, são 4 finais de semana por mês. Já cansei, só de pensar. Mais de 70 eventos por ano. Naquele ano eu tinha feito 76 eventos. E eu cansei. Uma hora que eu cansei. Eu saturei da profissão. E aí eu resolvi vender todos os meus equipamentos, vendi tudo que eu tinha aqui para mudar de vida. Inclusive a minha casa vendi aqui. Vamos mudar de vida, minha mulher concordou, me apoiou e foi super parceira nisso. Inclusive um beijo, nega, Yael. E aí... Cara, a gente foi junto, vamos nessa, vamos. Vendemos tudo que tínhamos e eu, inclusive, vendi todos os meus equipamentos de fotografia. Zero, não ficou nem com uma câmerazinha. Sem nada, sem nada.
e vamos para fazer umas férias sabáticas. Vamos passar um ano vivendo Europa e Ásia. Gastando dinheiro. Gastando dinheiro, entre aspas, tentando fazer dinheiro ao mesmo tempo. Tá. Né? Mas enfim, não tínhamos planos. Fomos assim, vamos direto para Portugal, passar pelo menos um mês em Portugal, Uhum. que é um país que vai nos acolher e dar medicamento pro meu filho. Tá. E aí, cara, como eu tinha comprado para um mês ficar em Portugal, já tinha até comprado passagem para Espanha, que seria o segundo país, e assim por diante nós iríamos. Eu queria chegar no Japão, que eu amo o Japão. Uhum. E aí, cara, cheguei em Portugal, que era um país que eu não tinha muita expectativa, e me apaixonei pelaquilo de uma maneira que eu disse, não, peraí, só um pouquinho. Que loucura isso aqui, cara. Qualidade de vida. Eu fazia uma média, naquela época se gastava assim R$ 1.200 num rancho mensal aqui, né, para comprar umas coisas básicas para ter um estoque em casa. Uhum. Lá em Portugal, os mesmos R$ 1.200 ou 300 euros que era na época convertendo, cara, eu inseria no rancho mensal camarão, vinho, presunto parma e outras coisas mais. Que vida boa. Peraí, né? Uhum. E aí eu vi que aquilo era bom demais, entende? Nós passamos 4 meses em Portugal sem fazer nada, só passeando, Sim. conhecendo, tá? Resolvemos ficar lá. E aí no quarto mês me surgiu um emprego e eu comecei a trabalhar. Olha só que Qual é o legal. ramo lá que surgiu? Cara, eu fazia entrega Correios Espanhóis. Correios É o Espanhóis. mesmo que o Sedex aqui no Brasil. Aham. E aí eu comprei um carro lá por 1.000 euros. Olha só. E aí comecei a fazer entrega para o Sedex espanhol, tá? Uhum. Correios Espanhóis. E aí eu fui trabalhando, e aí começou a surgir a oportunidade. Por um acaso eu tinha feito um casamento aqui no Brasil que a madrinha e o padrinho, eles eram portugueses. Ó. E aí quando eu fui para lá eu falei, olha, estou morando no vosso país. Uhum. Delas, tá, então viesse o momento certo. Tô abrindo uma empresa de wedding planner. O que é o wedding planner, cara? Planejamento de casamento. Putz! E aí caí Caramba, no colo cara. dela. E ela começou a me vender para todo Portugal. Que legal, E aí para cara. outros também lugares, entende? Fiz uma parceria também com uma fotógrafa muito querida de lá, Ana Pastoria. Trabalhei com ela também um certo tempo. Fluiu a coisa lá, E, cara, né? a coisa começou a fluir de uma maneira que era louca, assim. Uhum. Porque Portugal, Europa em geral, Uhum. diferente do Brasil, os clientes não parcelam nada. É tudo pago à vista, né? Então, assim, quer dizer, começou a entrar grana em euro. Em euro. E né? aí eu tinha contratos fechados já. No tanto que quando a gente fechou um ano de Portugal e resolvemos voltar, por outras histórias particulares que eu posso Uhum. te contar também, depois com calma, mas enfim, para resumir a história, Uhum. a gente resolveu voltar pro Brasil. Eu tinha mais 3 contratos já fechados lá, que eu tive que devolver o dinheiro, inclusive. Porque eu não ia poder estar para fazer o casamento. Sim. E eu sei que português, ele é muito crítico com o brasileiro. Eu sei que eles ficariam com medo se eu dissesse que eu ia vir morar no Brasil de novo, se talvez eu não voltasse para lá e ficasse com o dinheiro deles. Então, Tua eu fui primeira honesto. ideia era ir lá e fazer. Isso. É, mas aí eu fui honesto, preferiu. preferi devolver. Ó, se vocês quiserem me contratar, depois eu volto. No tanto que ano seguinte eu até voltei para fazer outro casamento Uhum. lá. Mas o português, ele é muito crítico com Sim. o brasileiro, assim. Eles nos odeiam, na verdade, né? Não É? sei porquê, nos colonizaram e nos odeiam, tá? Sim. Mas, cara, falando da Europa e resumindo a história, eu amei e eu não voltaria pro Brasil, tá? Ficaria Sim. lá porque é fantástico. Uhum. O dinheiro parece que rende mais. Uhum. Qualidade de vida, voltando 1 hora da manhã de metrô pra casa com óculos na cabeça, câmera tiracolo, celular na mão e tu não tem medo de ser assaltado. Ah, que vida, né, Tu velho? entende? Então, assim, Só coisas do imagino. tipo que, né? Outra, assim, meu filho foi alfabetizado lá, fez a primeira série lá. Já na segunda série já teria intercâmbio pra fazer jogos em outras cidades, outros países, né? Tipo Paris e tal. E aí, cara, aquilo me encantou. Imagina meu filho fazendo intercâmbio, Ah, sabe? Aquilo me encantou muito, sabe? Claro. Mas, enfim, por motivos pessoais a gente resolveu voltar. sim. E graças a Deus também voltamos e conseguimos estabelecer uma coisa muito bacana aqui, né? Teve uma oportunidade pra gente muito grande, que é o comércio que nós temos hoje, que é a Alecrim Informática e Manipulação, que é minha e da minha esposa, e foi um passo primordial da nossa vida também, que a gente tem que Sim. agradecer. Mas se fosse uma escolha na época, cara, não voltaria pro Brasil de jeito Mas nenhum. que legal, cara. Bom entender, apesar de ter sido por uma causa, né, tão nobre, que tem que ser atrás do remédio do teu Sim, filho, né, cara? A sim. gente não deveria nem... E que, cara, só por Tem que- parênteses, a gente foi muito bem atendido lá, tá? Claro. Nossa, a saúde foi incrível, Sim, tá? sim, tu diz mais mesmo é do popular lá, Sim. que ele talvez não goste tanto do popular do Isso, brasileiro, mas enfim. Isso. Mas era uma dúvida também que eu tinha, né, cara? Pô, será que o Léo resolveu ir pra lá pra investir na carreira dele, pra voltar com uma bagagem europeia? E tu já me falou o contrário, não, eu levei Sim. bagagem pra lá, né? Isso, Por isso. exemplo, isso é muito interessante. E, enfim, eu tava brincando antes aqui com o Léo que ia ser o Fofocalizando hoje, porque eu queria saber da vida dele, né? Mas enfim, já descobrimos aí por que ele foi pra Europa. Léo, e aí depois, enfim, teve tua volta e tudo, e agora um pouco mais atual, assim, cara. Como é que faz pra eu pegar um carro desses aí pra Pois conseguir dirigir tá. também? Então, assim, vamos de novo, só voltando um parênteses rápido de novo da Europa. Como eu passei 4 meses sem fazer nada Uhum. e sem fotografar e sem equipamento,
chegou um momento que eu tava me coçando, querendo comprar minha câmera. Daí minha esposa falou, não, Léo, vai lá, compra uma e vambora. E aí foi quando começaram a surgir os casamentos, tá? E lá foi essa virada de chave, assim, esses 4 meses, eu digo isso pra todo mundo, tá? É necessário ter período de reflexão na vida da gente. E eu tive 4 meses de reflexão em outro país, mas que me serviu para muitas coisas. Quando eu virei essa chave e voltei pro Brasil, ou comecei trabalhando lá com a minha fotografia mudou muito. E essa virada de chave que eu digo assim, eu passei a ver o mundo de maneira diferente, não um evento, que eu tenho que só cumprir tabela. Não, eu tenho que produzir algo que seja diferente. E lá eu comecei a criar isso de novo, e aí, no entanto, que eu voltei pro Brasil sendo palestrante num dos principais congressos de fotografia aqui, que é em Floripa, o Trash the Dress Brasil, 2 anos, inclusive, para falar sobre essas experiências, entende? E essa virada de chave da fotografia. E eu passei a ver que a gente precisa refletir sobre a carreira. Não dá para fotografar todo dia achando que estamos ganhando dinheiro e estamos vivendo e é assim que funciona. Não, não é assim, cara. A fotografia é uma arte, e a arte, como toda arte, ela precisa ter reflexão. A gente precisa executar a arte de maneira completa. O que é maneira completa? Criativa, produtiva e sensível, para mim. No meu Ótimo, visual, cara. entendeu? Então foi uma virada de chave, tá? 4 meses de reflexão. Esses 4 meses lá, tu acabou, claro, né? Tava preocupado com teu filho ali, tava toda essa coisa nova também, de você estar em um país diferente, e eu acho que tu teve a necessidade lá, até mesmo sem saber, de te reconectar contigo Isso, mesmo, né? justamente, reconexão. E aí isso gerou muito Justamente. legal, cara. Bah, Troquei 76 eventos que fazia por ano por 10, 12 eventos por ano. olha só, né? Que maravilha, né? Muito mais completo, muito mais feliz, muito mais satisfeito, entendeu? Perfeito. Grato pela minha profissão, entende? E tu, ó, acho eu, né, Léo? Não sei se tu concorda comigo, não precisa ir pra Europa, ficar 4 meses lá pra tu te reconectar, né? Não, Às vezes é importante dar uma pausa, tá? É. Eu dou essa recomendação muito grande para meus colegas. É importante dar uma pausa, é importante se reconectar e refletir sobre a sua carreira. Porque, cara, essa virada de chave artística me veio de lá com essa reflexão. Não que tenha sido por causa da Europa, mas pela reflexão que eu tive de 4 meses, entende? E, cara, abriu caminhos, né? Claro, eu às voltei vezes... palestrante, eu voltei com uma carreira diferenciada e muito mais equilibrada, tu entende? Claro, às vezes a tua reconexão, ela tá num final de semana, numa cabana aí, ela tá na casa de uns parentes, enfim, né? Show de bola, cara, muito legal essa história. Tá, e finalizando agora sobre o assunto das marcas que tu me questionou. Vamos lá, eu quero saber como é que o cara vira um influencer. Como é que o cara vira influencer? Cara, essa questão, assim, de ter criado uma carreira... Não te preocupa com aquele horário lá, tá? Agora já rompemos a bolha lá, tá tranquilo, só pra gente ter uma noção. É que nem a última vez que eu palestrei em Florianópolis lá, eu tinha 40 minutos pra falar, quando eu vi, 40 minutos tava extrapolando e eu tinha que acelerar. Nem tinha começado ainda. Cara, é complicado, tá? Porque eu falo demais, mas enfim. Cara, sobre a questão de marcas, né? Me tornar um influencer, tá? Isso faz parte, na verdade, de um conjunto de ações que já vem de muito tempo na minha carreira, né? Obviamente, desde o tempo de músico. Lá na época do músico, a gente não tinha Instagram, Facebook, né? Existia um Orkut lá. E olha lá. Enfim, olha lá. E era muito difícil de criar né, personalidade influencer com um Orkut da vida, entende? Mas, desde a época de músico, eu fui me tornando um cara conhecido. Tanto na cidade como fora da cidade, né? Então, assim, eu, como pessoa, sou muito conhecido. Qualquer esquina que eu passo, eu tenho alguém pra cumprimentar. Sim. E cumprimento com satisfação. Claro. Às vezes, confesso, gente, tá? Eu não lembro o nome de todo mundo, tá? Sofro desse problema também. Eu sou memória visual, tá? Sofro Lembro do cara ali, eu lembro daquele cara, mas eu não lembro o nome dele. Mas pronto, eu cumprimento e sou, enfim, simpático, tá, gente? Porque eu não lembro o nome, mas é natural meu. Mas, cara, então vem de um conjunto de ações de muito tempo, tu entende? Eu sou conhecido. E aí, esse meu ser conhecido, eu comecei a transformar em coisas do meu dia a dia. Comecei a mostrar o meu dia a dia. A minha patroa é mega parceira, então, assim, mostrando rotina com ela. Os meus moleques são mega parceiros, então eu comecei mostrando rotina com eles, né? Mostrando coisas do que eu faço no dia a dia. E intercalando com o meu trabalho profissional. Claro. Porque também tem esse diferencial do trabalho, né? Do direto da câmera, de mostrar o making off do que eu faço. Cara, desde antes que não tinha o direto da câmera, eu me mostrava subindo em árvore, porque eu sou o cara que busca um ângulo diferente. Então, muitas vezes eu subi em árvore, já caí no meio do ensaio, inclusive, para buscar um ângulo diferente, para fazer alguma coisa louca diferente, que as pessoas seguem, é só o Léo mesmo. Então, tem muito isso. Quando tem meninas que são, por exemplo, de 15 anos, que são muito acanhadas, a maioria das cerimonialistas aqui da região já me conhecem. Cara, tem que ser o Léo. Por quê? Porque se a menina é acanhada, é o Léo que é loucão que vai fazer ela se soltar. Show. E é clássico, eu faço elas se soltarem. Por causa desse meu jeitão, tu entende? E isso eu transmito na minha rede social. Então é a verdade que eu transmito lá. E as pessoas se encantam com isso, tu entende? Sim. E como eu disse de novo, não é um personagem, sou eu mesmo. É o lifestyle. Cara, é louco. Então isso começou a proporcionar mais gente seguindo, mais gente interagindo, mais gente comentando. E que, cara, que legal.
com isso começaram a surgir empresas interessadas. Sim. Então, assim, eu comecei a ser um influencer de troca de favores, né? Ô, Léo, olha só, eu tenho uma pousada aqui em Floripa, vem trazer tua família no final de semana aqui, gratuito, pode vir usufruir. Putz, comecei a aproveitar. Vem aqui, faz umas fotos, faz uns vídeos e tal. Justo. E aí a gente começou a aproveitar. E a Praia do Rosa, Florianópolis, Guarda do Baú. Chegou a buscar, Léo, só pra assim, pra quem tá em casa daqui a pouco também querer romper essa bolha. Chegou a tu também procurar, por exemplo, tu tem uma pousada aí, eu posso ir fazer um trabalho e Cara, tal. uma ou outra vez eu fiz isso, Uhum. porque assim, muita gente que trabalha com turismo faz isso, tá? Uhum. Eles oferecem, e aí a casa, eles né, a já pousada, têm essa- a pousada não tinha essa noção, e quando se liga, não, peraí, oportunidade. Uhum. E aí os caras contratam, né? Então tem muitos amigos que trabalham com turismo e fazem isso, tá? Show. Eu fiz pouquíssimo, Uhum. porque, que nem eu te falei, no sentido de que eu comecei a mostrar o meu perfil, me mostrar vida real pessoal, Já começou a começou fluir. a surgir empresas. Show. E eles começaram a procurar, olha só, eu tenho uma pousada, tu não quer vir fazer umas fotos, uns vídeos aqui e passar final de semana com a família de graça? Que legal. Bora, vamos lá. Uhum. Então, por isso também, como a gente gosta de viajar bastante, surgiu esse público, por exemplo, né? Uhum. Assim como o público de marcas. Ah, eu tenho uma marca de camiseta. Bah, quem sabe tu usa nos teus ensaios e faz uma propaganda pra mim? Claro, vamos lá. E comecei a ganhar camiseta, Aham. entende? Ah, comecei a ganhar bebida. Aham. Comecei a ganhar, cara, um monte de coisa eu comecei a ganhar, né? Pelo fato de que minha rede social funcionava muito bem. Que legal. E tinha um retorno muito bacana, tu entende? Fiz também um tempo as Pocket Dicas. Eu dava dicas sobre empreendedorismo. Ah, que E massa. aí eu fazia nos stories isso, né? Tá. E, cara, na época que agora E abria ali e gravava, Léo? gravava. Aham. Não, eu fazia algumas pautas, fazia pautas, Tá. tá? E nessas pautas eu gravava ali, né? Como eu digo, sou jornalista, Uhum. então gostava de escrever e Uhum. pra mim falar na câmera é muito fácil, Uhum. decorar e falar na câmera. E aí eu passei a dar essas pocket dicas e convidar amigos que tinham dicas interessantes pra Ah, falar. legal. Então se tu olhar até no meu Instagram, tu vai ver que nos Reels ali não tem nem visualização, mas nos Stories na época, que era postado Sim. nos Stories toda quinta-feira, cara, tinha muita visualização. Mas tá lá nos Reels ainda. Tá, porque Eu vou dar depois uma olhada. postei. Tá, Claro. porque depois eu postei. Sim. Mas, cara, Legal. tem gente muito conhecida ali, muito legal, que veio dar dicas, sabe? Uhum. Sobre empreendedorismo. E tu vai ver que tem umas dicas bem bacanas, que eu tenho umas frases formadas muito bacanas que eu gosto de usar, Show. sabe? E uso como filosofia de vida, assim. Boa. Então, isso começou a atrair empresas, marcas, presentes, Uhum. que eu comecei a ganhar e comecei a usufruir. Então, o que aconteceu? Eu já era um influencer, né? Ganhando presentes. Uhum. O que aconteceu esse ano, cara? Inclusive, da própria marca, eu fui influencer deles ganhando parceria. Um gerente de uma das lojas da IESA, ô Léo, olha só, eu tenho um lançamento de um carro, na época acho que foi a Capture, nova Capture. Eu tenho um lançamento do Capture, tu quer de repente usar ela para ir um final de semana para Floripa? Ah, show! Ele me deu o carro com um tanque cheio para ir a Floripa. Que Inaugurar maravilha. o carro, tu entende? Que Fazer o massa. lançamento do carro. Então isso inicialmente foi gratuitamente, na parceria, para ganhar um tanque de combustível Claro. cheio. Para mim sempre vi vantagem. Uhum. Como eu disse, Eu acho acho que toda também. parceria se estabelece com contatos, né? Sim. E aí é uma riqueza para mim, cada vez mais contato. Então, através desses contatos começaram, esse ano surgiu essa história. Eu sou um influencer contratado. Olha que massa. Eu não tô só mais ganhando presentes. Eu tô Vieram te ganhando- fazer uma proposta, ó, Léo, Isso. tu vai ser o cara que vai lançar nossos carros sempre, Isso. etc. E passei legal. a ser um influencer E como é que é, cara? Por exemplo, a gente tá aqui, né, pra quem nos ouve, nos assiste aí, em Tramandaí hoje, né? O Léo mora em Imbé, que é uma cidade aqui ao lado, 100 quilômetros de Porto Alegre. A IESA Veículos tem em Osório ou é em Tem, Porto Alegre? cara, tem 57 lojas no estado 57 lojas. Como é que funciona isso? Assim, eles te chamam, tu vai lá, pega o carro, sai, cada vez que vão lançar um carro te chamam. todo. Depende muito do briefing do Fica, marketing, quanto né? tempo tu fica com o carro? Eu quero saber sobre isso aí. Isso depende muito do briefing que Uhum. o marketing manda, tá? Como eu disse, já passei finais de semana assim de feriadão com o carro Uhum. passeando em Floripa, tá? Como eu já peguei o carro só pra rodar um pouquinho na cidade e Aham. gravar uns vídeos, entende? Então tem muito isso. Em breve eu vou experimentar mais marcas Os elétricos agora estão todos com a... Sim. Com a IESA, né? Então eu já experimentei BYD, já experimentei GWM, assim como eu experimentei marcas como Renault, Fiat, Jeep, Volvo, BMW, que eles têm Uhum. lá, entende? Então cada mês eles me chamam para um briefing. Que legal. Seja para experimentar um carro e falar sobre ele, né? E dar meu parecer também, porque eu sou um cara que gosta de carros também, né? Sim, Não é à claro. toa que eu tenho um Fuscão. Mas ele sempre volta pro mesmo carro, né? Isso, Tá? A chave tá tá aqui, ali, o né? Fuscão, tá aqui. Então eu gosto do Fuscão e gosto de carro. Eu Sim. sempre gostei. Uma paixão de Acessem carro. lá o Léo Ribeiro Foto. Léo Ribeiro foto com PH, né? Porque Foto com obviamente PH. ele é internacional. Léo Ribeiro Fotos da Europa. Um PH pra vocês ver o Blue. Como é que chama? Baby Blue, Baby né? Blue, né, cara? Pra ver lá e mais um monte de coisa que tem lá. E Mas aí legal, sempre cara. gostei de carro, porque meu pai também gostava. Eu sou de uma família que meu pai, meu avô e meu tio uma vez desmontaram o motor de uma Meriva sem ter conhecimento nenhum. Caramba. E aí eu olhei aquelas peças, tá, como é que vão montar agora? Foi lá e montaram de novo. É Cara, trina.
Então Muito bom. tá no Tá no sangue, sangue tá no também, sangue, né? Que entendeu? legal. E aí isso foi um caminho para entrar em marcas como a IESA, que me contratou para experimentar grandes marcas de carro, tu entende? Vivendo o teu lifestyle, mostrando ele na internet, né, Justo, cara? E justo, as pessoas entendendo o que que tu gosta e te oferecendo. Pô, esse cara justo, gosta de carro, legal, justo. vamos trazer. Assim como sigo fazendo pousadas, marcas, Sim, porque o pessoal se identifica com o lifestyle, tu com essa entende? tua da banda, de viajar, de ser um Isso. mais mochileiro, né? Isso. Muito bom. E aí nós voltamos também para a carreira de fotógrafo, né? Sim. Porque assim, esse lifestyle que é o que atrai hoje os meus clientes. E, Sim, como eu sim, falei, sim, eles não exato. vêm Como pela tu minha falou lá no início. fotografia. A Perfeito. fotografia é consequência, eles já sabem que, pá, a fotografia vai ser linda, o trabalho do cara é maravilhoso, pronto. Eles vêm pelo lifestyle. E, cara, não, para quem também tá, né, nos vendo aqui e tudo mais, não, o teu lifestyle também é a mesma coisa, tu não precisa ir pra Europa pra refletir sobre a tua vida. O teu lifestyle, cara, às vezes ele vai ser, às vezes tu vai ser um, sei lá, um fotógrafo roqueiro aí, os caras vão se identificar contigo, Justo, as mulheres vão se identificar contigo, enfim, a tua justamente. essência, né? Tua Isso, essência vai te ajudar nessa tua busca por como mostrar o teu lifestyle, tá? justamente. Léo, assim, ó, pra gente finalizar, semana passada, com o nosso com o nosso entrevistado aqui, a gente entrou num assunto que particularmente sempre fez parte da minha vida e que está um pouco mais em evidência agora, nesses últimos anos ou meses aí. E aí fiz essa pergunta para ele e vou fazer para ti também. Uhum. Tu me contou aí muitas coisas da tua vida, desde a tua faculdade, né? Desde a tua na época de músico, na verdade, até agora aí, né? Como um profissional bem-sucedido, palestrante, pai de família, o cara que viajou e tudo mais. E, obviamente, me sensibilizou a história do teu filho, né, cara? Como deve ser. É, principalmente por ter saído do país para ir buscar algo para ele. Parabéns por isso, inclusive, por essa coragem. Cara, em algum desses momentos, ou ainda talvez perdure na tua vida em vários, gostaria que tu falasse um pouco de fé pra mim, cara. Em algum desses momentos, assim, tu precisou se apegar na fé, em algum desses momentos tu sente a presença de Deus, ou seja qual for, né, a tua crença, né? Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. É difícil falar de fé e família, por exemplo, sem chorar, tá? Vai. Sou chorão pra caramba, então segura a onda aí, né? Não, cara, assim, a fé é uma coisa eu sou crente em muitas coisas, né? Eu creio que a gente não precisa uma igreja para chamar a Deus, né? Eu posso rezar no pé da minha cama, eu posso rezar na minha mesa. Uhum. Inclusive, a gente tem uma prática em família, nós quatro lá em casa, de toda segunda-feira parar na mesa e rezar, Que entende? legal, cara. Então, assim, a fé é uma coisa que, assim, ela tem que estar viva dentro da gente, tá? Ah, não concordo também com aquela coisa, assim, de a gente se depender só da fé, tá? Sou meio contra aquele ceticismo de ser assim, eu dependo da fé, é a palavra de Deus e tal. Sou meio contra isso. Mas eu sou apegado, sim, à fé. Tanto como eu falei, a gente tem uma rotina de reza em casa. Assim como eu acredito em várias outras religiões. Eu Uhum. sou devoto total por ser surfista desde criança de Iemanjá, por Uhum. exemplo, entende? Então, assim, eu trago vários santos comigo porque eu Uhum. acho que todos eles são o mesmo, né? Embora as visões sejam Sim. diferentes por cada tipo de religião, mas, cara, santos são todos os mesmos, né? Uhum. Nós chegamos a Jesus, nós chegamos a Maria, nós chegamos a Deus, Uhum. né? Perfeito. E pra mim é tudo a mesma coisa no sentido geral. Então, a nossa fé, que nem eu digo assim, eu posso ter fé por esse copo Uhum. e acreditar que esse copo pode me salvar. E a nossa fé tem que ser assim. Eu, obviamente, creio em Deus, né? E acredito nele. Então, por isso, eu tenho a proteção dele sempre. Uhum. Inclusive, a gente tem aquela coisa assim, eu sou voltando à palavra cético, né? Mas eu sou cético no sentido de dizer o seguinte, né? Cara, vamos rezar porque a gente tem muito olho gordo. Cara, o olho gordo tu só vai atrair pra ti, deixar te afetar se tu tiver fraco, Uhum. né? Por isso que eu mantenho a minha fé em dia e mantenho a minha postura de dizer que não, nada me afeta. Ótimo. Tu entende? Então é mais ou menos nesse sentido assim que eu instruo a minha família e Uhum. obviamente em parceria com a minha esposa de que maneira a gente pensa a fé, né? Uhum. Mas eu acho que a gente pensa muito igual eu e ela. Acho não, eu tenho certeza. E é justamente nesse sentido que eu estimulo a galera. Cara, não tenho medo. Para mim, por exemplo, medo é uma escolha. Uma das palavras que eu tenho, uma das frases que eu tenho Uhum. formada minha que eu acho que é real. Medo é uma escolha. E o medo, quando se tem ele, se junta, por exemplo, a uma fé, né, a um poder divino, que passa a tentar administrar ele de maneira diferente. Por isso que hoje eu digo eu não tenho medo de nada, Ótimo. né? Porque o medo foi uma escolha minha não ter medo. Uhum. E quando eu tiver um pouco de medo, eu me apego à minha fé. E Uhum. ponto, E entendeu? tu tem algum momento assim que tu consiga trazer à tona agora
que isso realmente te pegou, cara, que tu te viu de joelhos, ou enfim, Cara, ou em volta da mesa com a tua família, assim, e que tu fique, né, que tu sinta tranquilidade em transmitir, sim, claro, sim, agora, assim. sim. Não tenho receio de falar. Minha vida é um livro aberto no sentido geral, cara. Assim, Uhum. sou muito parceiro em dividir tudo que a gente viveu, porque eu acho que experiência de vida dividida com todo mundo é conhecimento para que as pessoas possam aplicar para si próprios, né? Uhum. Então, cara, não tenho medo de falar sobre nada da minha vida. Um dos momentos mais difíceis para mim foi do meu filho, assim, né? Uhum. Quando ele teve um dilema no nascimento dele, no dia seguinte do nascimento dele, tiveram que abrir o braço dele de ponta a ponta para tirar um sangue que tinha sido coagulado e tal, com um dia de vida, tu entende? E aí, uma doutora completamente insensível no Hospital Mãe de Deus, ela veio e disse assim, olha, o diagnóstico dele é o seguinte, ele vai ter síndrome de Down, provavelmente, ou outros problemas, então já indico para vocês desde agora a procurarem um ACD e o plano de vocês não cobre, ok? Tipo, cara, aquilo me fez, né, virar a mesa de uma maneira que eu Uhum. enlouqueci no hospital, queria quebrar o hospital inteiro. Mas ao mesmo tempo foi um momento de, tipo assim, de buscar pela fé por tudo aquilo que estava acontecendo com ele, de ver ele na CTI, aquela coisa toda. E eu começo, né? Cara, faz parte, é isso aí. E E é aí, digno. e aí foi um momento de justamente trazer um pouco mais aflorar essa fé, porque assim, cara, só Deus pra ajudar nesse momento, né? Uhum. Mas, cara, ali estava acontecido, tudo que fosse acontecer e tudo que fosse mudar na nossa vida de uma hora para outra, Uhum. mudaria e a gente estaria ali firme e forte, como a Sim. gente fez. Inclusive, mudamos de país Sim. pelo bem-estar dele. E naquele momento ali foi que Naquele momento, a doutora virou as costas, digamos assim, eu e tu parei precisou embaixo te apegar. na igreja, na capela que tem no Mãe de Uhum. Deus, eu parei embaixo do altar, sentei sozinho lá, chorei e rezei para que, né, Deus intervisse naquele momento pela gente, assim. E, cara, como eu digo, a gente vive de milagres. Aconteceu, né? Me emocionei aqui também, cara. E obrigado por compartilhar isso A com gente a vive de gente. milagres. Ele Que tá é aí isso. feliz, forte e saudável e É, aprontando. E cara, sendo influencer contigo. justamente, justamente. Cara, tu falou uma frase forte. A gente vive de milagres, às vezes, tantos, tantos, tantos que a gente nem se dá conta, né? Justamente, justamente, De quais a gente vive. Bom, justamente. Léo, muito bom te ter aqui, cara. Muito bom saber de toda a tua história. Obrigado por compartilhar essa parte aí com a gente também. Eu agradeço todos aí que Ah, eu tenho que passar as perguntas, cara, mas não vai dar tempo. Aí eu vou fazer o seguinte: Manda. muita coisa a gente já A conversou gente aqui, mas respondeu eu. aqui, na real, né? Mas deixa eu ver assim só por cima pra galera que se, né, parou ali pra dar uma atenção. Claro que sim. A gente. O Lucas Costa é baita profissional, conta pra nós como é estar à frente dessa grande marca. Bom, a gente falou agora, né, não somente clicando, e sim através das produções dos próprios vídeos. Ah, é verdade, tu faz uns vídeos também irados, né, Nunca cara? fui videomaker, né, cara? Mas tive que aprender a lidar com essa questão do marketing de hoje, né? O Fernando Costa, esse sabe, quero saber quais foram os maiores desafios em empreender no mercado de fotografia enquanto morava na Europa. Contou aí, trabalhou até de entregador. Excelente profissional, em qual momento a chave virou? Vários momentos, né, Léo? A gente passou por vários momentos aqui na conversa. Organização financeira também, perfeitamente. Chama o Senac, né? Chama o Sebrae ajuda pra caramba. Não fazendo propaganda direta pra eles, né? Não, qualquer tipo de organização. Qualquer assessoria contábil ajuda um tanto, né? Então, o Rodrigo Taquari foi que perguntou antes, o Lucas Ian perguntou também aqui. Amos Criativa, grande inspiração, minha curiosidade de saber como fez para desenvolver tanta criatividade junto a muita sensibilidade. A gente falou sobre o feeling. Cara, a sensibilidade é uma coisa que eu bato na tecla hoje, tá? Eu brinco, inclusive, não confundam sensibilidade com sexualidade, tá? Né? Que fala, o homem sensível, ele é gay. Não confundam sensibilidade com sexualidade, tá? Perfeito. Mas a sensibilidade, cara, é assunto primordial na vida de todo mundo hoje, tá? Porque o que me torna mais sensível do que outras pessoas? Cara, eu sei que se eu entrar num lugar, tem pessoas trabalhando que requerem atenção, tem coisas acontecendo, é bom estar atento a tudo. Isso é sensibilidade, perfeito. Muito bom. Muito bom, cara. Em que momento decidiu ter a fotógrafo como profissão? Perguntou aqui. A Ruguete Eventos. A gente já respondeu também. G. Assis Fotografia. Mas olha só, o Leonardo é gigante demais, tá? Conta como é ser criador do Direto da Câmera. Tá bom, ótimo. A gente passou todos. Obrigado. Passamos a história toda. Obrigado muito pela participação de todos aí que mandaram perguntas ali. Léo, a gente já falou aqui, mas se quiser
contar um pouquinho mais como o pessoal te acha, teu Instagram, teu site aí, cara, e Cara, como é que faz pra te contratar? inclusive é o seguinte, tá? Falou agora aí, Instagram, site e tudo mais, tá? Enfim, só resumindo a história, me pediram várias vezes, inclusive, já vieram várias empresas de marketing me oferecer para vender o curso direto da câmera. Ah, Cara, seria muito parceiro de fazer isso, só que assim, eu já não tenho mais saco, saca? aham, Eu cheguei numa idade da vida que eu quero curtir a minha família e eu não sim. tenho mais tanto tempo de me envolver. Porque mesmo que eu faça um curso, grave um curso e venda pela Hotmart, Sim. enfim, qualquer uma dessas plataformas, Uhum, tu vai ter que fazer lives, né? E eu não tenho mais esse saco para uhum. fazer isso. Mas eu diria assim para todo mundo, né, cara? Busquem conhecimento e venham atrás disso, porque, cara, o direto da câmera é um estilo de vida. Uhum. É mostrar para o mundo que tu tem qualidade técnica para ser um fotógrafo de verdade, entende? Falando estritamente sobre fotografia, né? Então eu acho que é uma coisa essencial para todo mundo, tá? Bom, divulgando meu site, é leonardoribeirofoto.com, né? O site também com PH, foto com Também PH. com PH e é .com só também por ser Tá. internacional. E o meu Instagram, que é o principal, que é onde tudo acontece, Sim. meus dias acontecem, a ida à Muito academia, legal, cara. corrida com a patroa, É. saída com as crianças, viagem no final de semana, Uhum. trabalho no final de semana, acontece tudo no Instagram. É Leonardo Ribeiro Foto, @ Leonardo Ribeiro Foto, né? É E isso aí. foto sempre com PH, Tá, né? galera, sigam muito lá e mais algum recado final aí, Léo? Não, cara, se fosse dizer um recado final para resumir em uma frase que eu gosto muito de dizer, cara, deem valor às coisas que não têm preço. Ótimo, cara, muito bom. Vamos encerrar. Jimmy, obrigado aí. Alibi Hotel e Motel, obrigado também. Esse foi mais um Acordando Sonho, gente. A gente se vê semana que vem. Valeu, um abraço.